Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é inflação dos alimentos. E a grande pergunta aqui é: nossos fundos imobiliários, por exemplo, HGLG, HGCR, né, para quem tem os fundos, eles estão conseguindo superar o IPCA? Essa é a primeira pergunta, né? Essa pergunta, acredito que é uma pergunta relativamente fácil, né? A resposta para a maioria dos fundos é sim, né? Mas a segunda pergunta, que é uma pergunta mais intrigante, é: os nossos fundos têm conseguido superar a inflação dos alimentos nos últimos 2 anos, por exemplo, né? E nos últimos 10 anos, como é que está essa situação aí, realmente? Então a gente sabe que a inflação, a gente tem essa percepção, todos temos, né? A percepção que o preço dos alimentos vem subindo bastante. Isso vem refletindo na componente inflação dos alimentos dentro do IPCA, que é uma das 9 componentes. Ela está sempre jogando para cima, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o IPCA de 4%, a gente vai perceber que grande parte do que puxa esse IPCA para cima é a inflação dos alimentos, né? Mas para não trabalhar com a base de dados do IBGE, essa base de dados a gente tem, mas esse valor ainda destoa um pouco da nossa percepção de realidade. Então, esse estudo aqui, ele tem um viés mais investigativo, de ir até a raiz do problema, até o cerne da questão. Então, a base desse estudo, eu peguei a base de dados, basicamente uma fonte que eu acho bastante confiável, que são os dados do Ceasa, né? Peguei e escolhi uma cidade grande, por exemplo, São Paulo, aqui São Paulo capital, tá? Então, esses dados são os dados, por exemplo, do preço dos produtos ao atacado, por exemplo, um saco de batata de 25 quilos ou uma caixa de maçã de 20 quilos, né? Então, esses produtos são negociados e a gente tem um histórico disso, ano a ano, mês a mês, na base de dados de negociação. Eu peguei essa base de dados e montei gráfico dinâmico aqui. O estudo está super legal, é super interessante a gente fazer essa reflexão para ver o que a gente tem que buscar de objetivo de rentabilidade, justamente para a gente vencer o IPCA, a inflação dos alimentos. Então, vou fechar a tela aqui e vamos começar a análise, tá? Pois bem, começamos com esse gráfico aqui, número 1. Esse gráfico aqui a gente tem preço, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo nesse gráfico dinâmico aqui a movimentação dos preços. Por exemplo, quem tinha uma cota do HGLG lá no início de 2022, essa cota era R$ 170, tá? HGCR, R$ 105. Uma caixa de maçã de 20 quilos, R$ 124, né, aqui no atacado. 25 quilos de batata estavam R$ 93, banana R$ 79, tomate 56 e assim por diante. Então escolhi aqui alguns itens por amostragem, dá para a gente ver a progressão disso. E aí vocês vão ver o quê? Vão ver a evolução, não somente do preço da cota do fundo imobiliário, tá, o dividendo recebido aqui dentro, tá? Então, o que teria valido mais a pena, né? Teria valido mais a pena comprar o fundo imobiliário ou a gente, né, comprar uma caixa de um saco de batata de 25 quilos. Vamos ver. É intrigante essa resposta aqui, tá, pessoal? Então, começa a rodar o vídeo aqui. Olha só. Vocês vão perceber que, por exemplo, vai tendo uma valorização aqui no ano de 2023. Vou passar, dar mais um foco no período mais presente. Veja que o preço da batata aqui, ó, começou lá em R$ 93. Ao final do ano aqui, início de 2023, já passou de 122. Já ultrapassou, né, o preço da cota do HGCR, então realmente uma valorização percentual bastante importante, não só isso, maçã também, banana, vocês estão vendo esses produtos aqui subindo bastante, mas olha só, esse período mais recente, final de 2023, início de 2024, olha o que vai acontecer com o preço, especialmente da maçã, da banana aqui e da batata também, ó, vou tocar até o final, pronto, chegou até o final. Perceba que, por exemplo, o HGLG fechou em primeiro lugar com R$ 197 aqui, mas a maçã subiu para R$ 172 a caixa da maçã, que estava lá no passado em 123. Então, percentualmente, né, o aumento foi muito maior. Batata, mesma coisa, estava em R$ 93 lá no início. Veja como é que está o presente momento agora, R$ 151, tá? Então a gente teve, realmente, olha só, a batata passou o HGCR em valorização em nível de reais, né? O HGCR ficou para trás da valorização, né, uma caixa de batata, né? Então, essa é a primeira leitura. Agora eu vou tocar o segundo gráfico, que é o viés percentual, tá? Vou fechar a tela aqui novamente e vamos lá. Pessoal, voltamos agora com o gráfico percentual. Olha só que interessante. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ver o percentual de valorização de cada um desses produtos, inclusive dos fundos imobiliários aqui, tá? Então, coloquei o período 23 a 22, 23 e 23, 24, né? Para a gente ver como é que foi isso aí. Constatações. Olha só, para início de conversa, em um ano aqui, né, de período, basicamente, já percebe que a batata já valorizou 36%, a maçã 24%, né? O HGCR em terceiro lugar 22%, tomate 20%, HGLG 16%, mamão 13%,
e o IPCA em torno de 9% na metade do gráfico aqui. Mas vamos tocar o gráfico até o final, né? Esse gráfico é 2022 até o presente momento, 2024, percentual de valorização de cada um dos itens. Então vejam lá, a banana banana aumentando o percentual de valorização aqui, passou a HGLG, né? O tomate passou a HGCR. Olha só que interessante. Então, vamos tocar até o final aqui. Olha como foi expressiva esse segundo período aqui. A metade de 23 até o presente momento de 24, percebam esse salto aqui que a gente teve nos alimentos. Então, galera, fica aqui a reflexão, né? Poxa, já estou pensando aqui, né? Vou comprar uma caixa de batata, né? Vou começar a investir em batata, né? Batata deu 56% de valorização, então para que a gente estudar tanto, né, fundos imobiliários, né? Realmente, veja, chocante, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui, né, galera? Mas é chocante, né? Veja, ó, batata aqui ganhou em primeiro lugar com valorização de 56% nesse período todo, maçã 37%, tomate 34%, HGCR ficou em terceiro com 33%, banana 28%, HGLG apenas 24% atrás de todos esses aí, mamão 13% e IPCA lá no final de tudo com 12%. Então, mensagem aqui, o IPCA não consegue representar, né, justamente a inflação dos alimentos. E a inflação dos alimentos no período 22, 23 e presente momento 24, estamos passando por um momento realmente de disparada, tá muito caro, pessoal, tá? Então, essa base de dados, como eu falei para vocês, é a base de dados lá, fonte do Ceasa, tá? Então, informações oficiais que eu estou passando aqui de uma mesma fonte, de uma mesma origem. Então, vou fechar a tela aqui novamente e vamos para o próximo gráfico. Pois bem, a gente já viu, né, que foi difícil para os nossos fundos imobiliários conseguirem bater a inflação desses alimentos, nessa amostragem específica aqui, no período de 2022 para cá, 2022, 23, 24. Está bem difícil ganhar da inflação dos alimentos, realmente está muito complexo, né, pessoal? Então, agora eu selecionei uma janela mais ampla, de 10 anos, peguei mais 2 fundos imobiliários para a gente fazer um comparativo aqui. Mas o cerne da questão é o seguinte, muita gente tem esse produto, fundo imobiliário, né, com viés previdenciário, justamente o viés previdenciário é um viés de fruição, ou seja, no mínimo, né, o produto tem que te proporcionar um IPCA mais um spread, alguma coisa. Mas o que a gente está vendo nesse estudo aqui? Que nem o IPCA e esse spread seria suficiente para fazer frente a esse aumento percentual que a gente teve nesses últimos 3 anos. Então, isso é preocupante, né? Aqui fica a mensagem, né, justamente, ou seja, a gente tem que buscar um IPCA mais 6, é suficiente? Parece que não. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nesses próximos gráficos aqui, que realmente existe a necessidade de um spread ainda mais alto para compensar essa inflação que, de certa forma, fica oculta, né, da inflação dos alimentos, que não aparece da forma que deveria aparecer, não é refletida pela metodologia do IPCA. Então, vou fechar a tela aqui novamente, vamos em frente, vamos tocar mais um gráfico super interessante. Esse aqui é o preço dos alimentos desde 2014, então algumas constatações aqui. Olha só, 2014 é isso que custava, por exemplo, batata, aqui a gente tem maçã, tomate, banana e mamão, tá? Então, vou tocar aqui, veja, 2014, esse nível de preço, todo mundo lembra, olha, a gente teve a crise, né, 2015, 16. Olha como estourou o preço aqui de vários desses alimentos aqui, né? E aí, o que aconteceu em 2017, ó? Voltou novamente à normalidade. Se você compara 2017 com 2014, os preços são muito similares, ó. Novamente, 2014 com 17, muito similar. Então, passada aquela crise que a gente teve, preço da inflação dos alimentos conseguiu retornar normalidade. Aí a gente teve algum período aqui, ó, logicamente tem ciclos de algumas culturas eventuais, tem alguma disparada, mas retorna, né? Mas até 2020, até a pandemia, aqui a gente não tinha uma subida súbita, né, desses alimentos aqui. Então, passada a pandemia, 2020, veio 2021, né? E aqui 2021, no pós-pandemia, 2022, acho que é o exercício mais interessante, quando a gente puxa, né, esse 2021 para frente, perceba como vai ser agora, 2021 até o presente momento, que essas barrinhas vão correr do meio do gráfico para o final do gráfico. Então, olha só o preço como vai aumentar 2021 para frente, ó. Vou tocar até o final aqui. Olha só, então compara 2024, olha, maçã 172, batata 151, banana 97, tomate 75, comparando esses preços atuais aqui, né, com os preços de 2021. Veja como a diferença é bastante gritante, né? E especialmente, veja como aumentou bastante aqui final 2022, início 2023 até agora. Veja, início 2023 a gente estava dessa maneira. E 2024 a gente está assim. Então é um salto muito grande, basicamente para um ano aqui, sem pandemia, sem nada, né, galera? Então, é isso que vem preocupando, né? Realmente
essa inflação dos alimentos que está, né, realmente machucando bastante. Isso está sendo uma percepção geral, né, de todas as pessoas estão percebendo isso quando vão para o mercado. Então, deixa aí nos comentários, né, se você não está percebendo, se isso não faz sentido para você, mas basicamente essa é a realidade aqui, né, com os dados do Ceasa, ao qual eu trabalhei nesse estudo aqui. Agora vamos mais para um gráfico aqui, o último gráfico da nossa análise. Pois bem, nesse último gráfico, janela de 10 anos, eu comparo dois fundos imobiliários, são eles HGBS e BTLG, tá? Com esses mesmos alimentos aqui, para a gente ver se no período mais amplo de 10 anos, os fundos imobiliários realmente teriam performado o suficiente para ganhar bem da inflação dos alimentos, né? Então, vou fechar a tela aqui e a gente vai novamente para esse último estudo aqui, esse último gráfico. Então, vamos lá. Aqui é tudo percentual, tá, galera? Então, veja aqui, ó, HGBS despontando bastante. Aqui a indústria dos fundos imobiliários era muito pequena, né? É difícil um cotista que realmente tenha esses fundos aqui dessa época, né? Se você tiver, deixa nos comentários aí, né? Mas quem tinha esses produtos aqui, vocês vão ver que eles se valorizaram demais nessa janela de 10 anos aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, HGBS, já apareceu o BTLG valorizando bastante, ganhou de longe da inflação dos alimentos aqui. Tem alguns alimentos despontando, você vê o caso do mamão aqui, ó, como ficou caro, maçã ali, chegou a passar o HGBS aqui em algum período ali, né? O mamão ficou em primeiro lugar durante um período, mas nesse período mais recente, a gente fecha esse gráfico aqui em 2024, com esse perfil aqui. Então, HGBS 242% de valorização de 10 anos, BTLG 215, mamão 209, maçã 158, banana 134, batata 132%, e aqui o nosso IPCA em 76% nesses últimos 10 anos. Então, se você divide, você fala, o IPCA médio foi 7,6%, né? Então, beleza, se fizer um IPCA aí de 8%, mais 6%, né, isso daria conta de fazer frente ao IPCA dos alimentos. Nesse gráfico, a gente percebe claramente que para alguns alimentos aqui nessa amostragem vai ficar difícil, né? Ou seja, não conseguiu fazer frente, exatamente, né? Mas quando a gente vai para esses produtos aqui, fundos imobiliários, para quem fez hold desses produtos, a gente percebe, né, que eles ganharam aí com boa folga aqui, inclusive, do IPCA, logicamente, né? Mas principalmente desse IPCA da inflação desse período, nesses produtos que a gente selecionou. Então, galera, o grande resumo desse vídeo aqui é essa constatação que a gente faz, né? Que num período curto de 2022, 2023 até 2024, a componente inflação dos alimentos tem sido soberana, ou seja, ela está puxando o grupo todo, o índice do IPCA para cima, né? Os 9 grupos do IPCA estão desarmônicos, né? Você tem 8 grupos balanceados e você tem a inflação dos alimentos puxando para o lado de cá. Então está muito desarmônico o nosso IPCA, ele está sendo puxado pela inflação dos alimentos. E quando a gente olha os dados do IBGE, né, você não consegue refletir tudo isso que a gente viu nesse estudo aqui, né? Os dados do IBGE, ele pega lá, lógico, são dados de amostragem, né? Uma amostragem mais ampla, mas é uma amostragem de varejo, né? Então você tem muita variação entre regiões, enfim. Mas aqui eu fiz questão de pegar, né, justamente a base de dados do Ceasa, de São Paulo, dados de atacado, né? Para a gente perceber realmente para cada um desses produtos como o preço aumentou, né? E o resultado foi esse, né, galera? Vocês viram que realmente o percentual de valorização nesses produtos da amostragem, ele deu extremamente alto. Fiz esse exercício para outros produtos também, e olha, eu vou dizer para vocês, via de regra, ficou sempre acima do IPCA. Na maioria deles, né, maioria absoluta dos produtos acima do IPCA. Então, se a gente colocar aqui feijão, arroz e demais produtos aqui, ficou acima do IPCA nesse período aqui do tempo, se a gente pegar. Então, galera, é bastante preocupante, né, esse aspecto aí do aumento do IPCA, da inflação dos alimentos, né, que vem puxando o IPCA, mas ela não reflete integralmente no IPCA, né? Então, a gente como cotista, né, a gente tem que buscar o quê? Proteger o nosso patrimônio, né? A gente consegue proteger o patrimônio, logicamente, buscando bons produtos, né, que vão ter valorização de cota ao longo do tempo, mas não somente isso, né, que vão gerar um dividendo interessante, né, mas produtos que tenham capacidade de fazer frente e justamente gerar um spread interessante sobre IPCA ou sobre CDI, que seja, né, um spread que seja suficiente para a gente combater, para a gente não somente bater um benchmark de IPCA mais 6, porque o IPCA mais 6 não teria sido suficiente, né, como a gente viu, para ganhar da valorização desses alimentos nessa janela que a gente colocou aqui, né, na janela de 2022 para frente. Não seria suficiente, né? Então precisaria um spread maior para a gente fazer esse ganho. Então a busca, né, justamente
justamente dessas análises que a gente faz dentro do canal aqui, desses fundos especiais, é justamente tentar encontrar oportunidades com maior potencial de valorização e de forma segura, né? Então, galera, deixo esse vídeo para vocês aí, para análise de todos aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.